Bem acima do mar Mediterrâneo, macacos recém-nascidos se preparam para patrulhar o rochedo de Gibraltar. Do outro lado do Atlântico, um grupo de flamingos buscam comida para alimentar o seu grupo. E uma mãe solteira peixe-boi treina seus jovens pelos caminhos da natureza. Unidos por um objetivo em comum: lutando por seu futuro. Para esses animais, a vida familiar é a chave para a sobrevivência. Dentro dos diferentes domínios do reino selvagem, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E um grupo, rebanho ou tropa, reina supremo. Estes são os melhores do mundo. Impérios animais. Família. No extremo sul da Europa, o rochedo de Gibraltar guarda o portal entre o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Esta é uma das colunas de Hércules, o fim do mundo conhecido na mitologia grega. A bandeira britânica agora flutua sobre este posto estrategicamente valioso. E o mito moderno diz que vai ficar aqui, desde que os macacos selvagens de Gibraltar permaneçam no comando do rochedo. Atualmente, há pouco mais de 200 macacos de Gibraltar, vivendo entre os 30 mil residentes da cidade pequena e densamente povoada de Gibraltar. Centenas de turistas também visitam o rochedo todos os dias. A agitação da cidade faz parte da vida dos macacos. Estes são macacos selvagens. Na verdade, eles são os únicos primatas não humanos que vivem de forma selvagem na Europa. O Império dos Macacos de Gibraltar está disperso pelo norte da África, uma vez conhecido como a Costa de Barbary, e aqui em Gibraltar. Em 2009, a espécie foi declarada ameaçada de extinção. O desmatamento dizimou as montanhas do Atlas da Argélia e Marrocos, que já foram o lar de 3/4 da população de macacos de Gibraltar. Então, enquanto a fortaleza de Gibraltar está prosperando, também pode ser a última esperança para os macacos de Gibraltar. Se este império animal se reerguer, deve haver um plano de sucessão bem estabelecido. Macacos formam grupos sociais de 10 a 100 indivíduos chamados de tropas. Enquanto a hierarquia entre as fêmeas é baseada no direito de primogenitura, membros machos da tropa devem lutar por sua posição. Dois machos competem entre si para estabelecer dominância. A luta atrai uma multidão. Aliados em potencial escolhem lados, esperando fazer parte da coalizão vencedora. Como frequentemente acontece, o mais velho é o vencedor.
Não é incomum que essas lutas deixem cicatrizes duradouras. Mas vale a pena. Os despojos vão para o vencedor. Evidências sugerem que é a macaca fêmea quem escolhe seu parceiro. E as chances são de que ela escolha o macho vencedor. Mas os macacos de Gibraltar são um grupo promíscuo. Depois de se associarem ao macho dominante, as fêmeas vão acasalar com outros da tropa. Isso aumenta as chances de concepção. Isso também significa que não há como saber quem é o pai. Em uma cidade movimentada como Gibraltar, isso pode representar um problema. Um bebê macaco está vulnerável. O perigo espreita em cada esquina. Alguém terá que ajudar a proteger o herdeiro do império. Para o oeste, do outro lado do Atlântico, o Mar do Caribe repousa entre as costas de dois continentes. Este é o terreno fértil do flamingo americano, também conhecido como flamingo caribenho. Esses são os únicos flamingos encontrados na América do Norte. Pelo menos, os únicos flamingos reais. Foi o artista Don Featherstone, em 1957, quem criou os agora infames enfeites de gramado de plástico rosa. A arte popular da ave falsa é um ícone do kitsch americano, que é comemorado até hoje. E uma brincadeira popular em aniversários de 40 anos. Desde os primeiros desenhos das cavernas até os tacos de cricket da Alice, esta espécie tem sido o assunto da fascinação humana. No mundo natural, o flamingo americano está atualmente prosperando. Mas isso pode não durar muito. Outras espécies de flamingos no hemisfério ocidental, como os flamingos chilenos e os andinos, estão em declínio. Tendências atuais sugerem que o flamingo americano pode enfrentar o mesmo destino. Se eles querem evitar a queda do seu império, famílias de flamingos devem garantir suas linhagens. E isso significa contar com um ritual de acasalamento altamente coordenado. O flamingo americano vive em todo o Caribe, e do norte da Flórida ao sul na Venezuela. Todos os anos, milhares viajam do continente da Venezuela para a ilha de Bonaire para se reproduzir. Em Pequelmere, na ponta sul da ilha, está o maior santuário de flamingos naturais do hemisfério ocidental. É um habitat ideal para essas aves aquáticas. Pekel significa água salgada em holandês, e Meer significa lago. A água rasa é lar de algas, insetos e da refeição preferida dos flamingos, os mariscos. Esta é a fonte de sua aparência característica. Estes crustáceos contêm grandes quantidades de beta-caroteno, assim como as cenouras. E é o beta-caroteno que torna os flamingos cor-de-rosa. Estas aves parecem orgulhosas de sua plumagem rosa. Os flamingos passam cerca de um quarto do seu tempo se alisando, quase o dobro do que as outras aves aquáticas. Quando as aves se alisam, elas coletam óleo de uma glândula na base da cauda.
Elas então redistribuem o óleo para o resto de seus corpos. Isso mantém as penas dos pássaros em perfeito estado. Aqui, nos criadouros de Bonaire, a boa aparência é especialmente importante. Além de mantê-los quentes e secos, uma plumagem bem cuidada ajuda a atrair um parceiro. Como muitas outras espécies, essas aves competem por um parceiro. Mas não é uma demonstração de força. É mais como uma competição de dança. Todos de uma vez, grupos de dezenas ou mesmo centenas dentro da colônia, começarão com uma série elaborada de movimentos, tudo com o objetivo de atrair um parceiro. E os extravagantes flamingos têm alguns movimentos de dança sofisticados. Eles começam com um balanço de cabeça, esticando alto seus pescoços e cabeças, com o bico apontando para cima e movendo suas cabeças de lado a lado. Eles estão levantando suas asas em uma saudação para mostrar sua plumagem. E, finalmente, a torção para o alisamento. Cada pássaro torce a cabeça para trás e rapidamente se alisa. Mas, ao contrário dos macacos de Gibraltar, um casal de flamingos geralmente acasalará por toda a vida. Mais uma razão para esta única fêmea adulta ser exigente na escolha de seu parceiro. Finalmente a dança termina e a flecha do Cupido encontra o seu alvo. Uma fêmea chama o seu parceiro escolhido. Então começa a se afastar do grupo, ficando disponível. Ela para, abaixa a cabeça e abre as asas. É um convite para o macho montar. É uma operação complexa, não facilitada pelo fato de que tudo acontece na água. Para este casal, é apenas o primeiro de muitos passos desafiadores em começar uma família flamingo. Eles devem agora construir um ninho grande e forte o suficiente para resistir a inundações e mudanças de temperatura. O vínculo entre esses parceiros pode ser inquebrável, mas o ovo frágil que eles esperam produzir não é. Quase 2.000 quilômetros ao norte de Bonaire, a costa da Flórida é uma das mais procuradas fugas do inverno. E não apenas para humanos. Quando a temperatura cai em dezembro, os peixes-boi começam a se mover do grande e frio oceano para as águas interiores mais quentes ao longo da costa. Os peixes-boi são grandes mamíferos marinhos, que pertencem à ordem Sirenia. Sirenia é do latim sirene, ou sereia. O mito de parte mulher, parte peixe existiu enquanto houve marinheiros. Cristóvão Colombo mesmo escreveu sobre as formas femininas que subiram pelo mar. Historiadores acreditam que este é o primeiro registro escrito de um avistamento de um peixe-boi nessas águas. Semelhante aos flamingos, os peixes-boi das Índias Ocidentais percorrem o sudeste dos Estados Unidos até a costa norte da América do Sul. Os peixes-boi se movimentam lentamente e têm uma taxa metabólica baixa. Isso os deixa vulneráveis no frio. A exposição à temperatura da água abaixo de 21 graus Celsius
pode levar a uma condição chamada síndrome do estresse pelo frio e até a morte. Então, assim como os snowbirds que fazem a migração anual para o sul em direção ao inverno, esses peixes-boi partem para os climas mais quentes. Um destino popular é a ilha de Sanibel, ao largo da costa de Fort Myers, na Flórida. Suas nascentes de água morna, lagoas e albufeiras oferecem habitats ideais para encontrar um parceiro. Mas este habitat está encolhendo, assim como a população de peixe-boi. Estima-se que haja menos de 6.500 peixes-boi na Flórida. Poucos o suficiente para serem considerados em risco de extinção. Porque as fêmeas dão à luz apenas uma vez a cada 2 anos. Todas as chances de se reproduzir são cruciais para manter o seu império. Em uma das nascentes de águas morna na ilha de Sanibel, uma fêmea aguarda. Ela tem toda a atenção de vários pretendentes machos. Uma dúzia de machos a segue, formando um rebanho de acasalamento. Dentro do rebanho, esses machos competem para ser o primeiro a acasalar. Como os macacos, mais de um terá uma chance de ser o pai do filhote dela. É uma questão de jogar com as probabilidades. Para esta fêmea ter a melhor chance possível na concepção, ela vai acasalar com vários membros do rebanho. Três semanas depois, os machos se dispersam. A parte deles no processo de reprodução está completa. E foi um sucesso. Esta fêmea está grávida agora. Sua gravidez durará 1 ano inteiro. Durante este tempo, a mãe peixe-boi e o seu filhote, que ainda não nasceu, estão vulneráveis. Quando esses grandes mamíferos rompem a superfície para respirar, eles são alvos involuntários do casco ou do sistema de propulsão de um barco. A maioria dos peixes-boi da Flórida carregam cicatrizes distintas para provar isso. Os moradores dizem que nem um único peixe-boi sai ileso. Esta nova mãe em potencial de peixe-boi deve ser cautelosa e cuidadosa se ela sobreviver o bastante para parir o recém-nascido crescendo agora dentro dela. No alto do rochedo de Gibraltar, 6 meses se passaram e um novo membro se juntou à tropa. Como outros primatas, o bebê macaco fica perto de sua mãe no início, se alimentando de seu leite. Embora às vezes confundidos com apes, como os chimpanzés, são macacos. A diferença está no rabo. A maioria dos macacos tem. Chimpanzés, por exemplo, não. Embora não pareça, macacos têm rabo, mas é bem pequeno. Um rabo de um macaco adulto chega apenas a 2,2 centímetros de comprimento. E há outra qualidade extraordinária que torna os macacos de Gibraltar incomuns. Os machos desempenham um papel ativo na parentalidade. É incomum entre os primatas, especialmente quando a paternidade é incerta.
Já que é quase impossível saber quem é o pai, seria bastante fácil para qualquer macho do acasalamento não ser um pai presente. Em vez disso, todos eles participam. Talvez por causa dessa incerteza, todos os macacos de Gibraltar machos em uma tropa são essenciais para criar todos os bebês. É a forma de que os cientistas chamam de aloparental, quando outros indivíduos que não os pais biológicos atuam em um papel parental. Para os macacos de Gibraltar, realmente é preciso uma aldeia para criar uma família. Há apenas alguns meses, esses macacos machos travaram uma guerra pelo carinho de uma fêmea. Mas quando se trata de cuidados infantis, eles devem deixar de lado suas diferenças e ajudar a treinar e proteger os novos recrutas da tropa. É uma responsabilidade desafiadora. Após alguns meses, o jovem macaco está ansioso para percorrer a encosta e explorar o império que um dia herdará. Agora desmamado de sua mãe, deve encontrar comida por conta própria. Mas Gibraltar é movimentado. As estradas do rochedo são perigosas, especialmente para um faminto e curioso macaquinho. Na ilha caribenha de Bonaire, quando se trata de nidificação, os pássaros de penas semelhantes realmente ficam juntos. Os pais do novo flamingo se juntam a outros casais, todos aninhando juntos ao mesmo tempo uma vez por ano. O sucesso deste império animal é baseado nos filhotes todos incubados em sincronia. Isso facilita o fornecimento para os recém-nascidos. Uma responsabilidade que, como os macacos de Gibraltar, é compartilhado por todos os adultos do grupo. Para se preparar para botar e chocar, tanto o macho quanto a fêmea ajudam a construir o ninho a partir de montes de lama, pedra, palha e penas. A construção leva cerca de 6 semanas. Os flamingos usam seus bicos para fazer o monte, trazendo a lama e outros materiais em direção a seus pés. Se eles construírem corretamente, vai ficar entre 30 e 45 centímetros de altura e terá a forma de um vulcão. No topo, eles fazem um poço raso para o ovo. O monte ajuda a manter o ovo a uma temperatura constante. Também o mantém fora das inundações ao nível do solo. O ninho tem que ser construído bem o suficiente para reter o ovo e a mamãe e o papai por pelo menos um mês. Uma vez que o ninho está completo, a mãe flamingo põe o seu ovo. Os flamingos geralmente colocam um ovo grande. Ele tem o mesmo formato do ovo de galinha, mas pesa de 2 a 3 vezes mais. Ambos os pais ajudam na incubação enquanto esperam. E depois de pouco menos de um mês, o ovo eclode. Mãe e pai estão lá, quando o filhote sai da sua casca. Eles se levantam e cuidadosamente alisam e mordiscam o recém-nascido. No começo, o filhote só pode se mover empurrando as asas e levantando a cabeça. Conforme as horas e os dias passam, ele fica mais forte e começa a andar.
O bico vermelho e as pernas roliças inchadas ficam pretos depois de uma semana ou mais. Depois de 10 dias, o novo filhote está pronto para se juntar à creche. É uma espécie de berçário para flamingos, onde os filhotes são observados por um grupo de adultos. Ainda há um longo caminho a percorrer. Antes que ele esteja pronto para deixar o ninho para sempre, ele deve aprender a se alimentar sozinho. E com a civilização humana se expandindo por perto, o banquete, uma vez generoso de Bonaire, está se esgotando. Simplesmente não há comida suficiente. Com milhares de bocas para alimentar, os mais novos membros deste império vão precisar aprender a lutar por comida. Ou fugir, se eles sobreviverem. As águas interiores da ilha de Sanibel, na Flórida, são calmas e tranquilas. Faz um ano desde que o rebanho de peixe-boi se dispersou. A fêmea grávida conseguiu ficar segura e protegida nas águas mornas e rasas dos manguezais. E ela é agora a orgulhosa mãe de um novo filhote. Como a maioria dos nascimentos de peixe-boi, seu recém-nascido é filho único. Com cerca de 1 metro de comprimento e pesando pouco menos de 30 quilos. Dentro de minutos do nascimento, o precoce filhote de peixe-boi recém-nascido é capaz de nadar. Como todos os mamíferos, os peixes-boi precisam de ar para respirar. Eles prendem a respiração debaixo d'água enquanto fecham as abas das narinas. Eles podem ficar submersos por até 20 minutos. Mas geralmente vão para a superfície a cada 5 minutos para respirar. Enquanto o recém-nascido pode nadar para a superfície por conta própria, ele precisa de um pouco de incentivo. Uma mãe atenta está bem ao lado para ter a certeza de que o bebê faça como a natureza planejou. O filhote começa a se alimentar dentro de algumas horas após o nascimento, se amamentando de tetas localizadas atrás das nadadeiras de sua mãe. Durante a amamentação, o vínculo entre mãe e filhote é forte. O peixe-boi das Índias Ocidentais pode crescer mais do que 3 metros e pesar 544 quilos, tanto quanto um piano de cauda. Os peixes-boi são às vezes chamados de vacas marinhas, e dado seu tamanho e forma, é fácil perceber o porquê. Seu parente mais próximo é de fato um animal terrestre de 4 patas. Mas não é a vaca. É o elefante. Há uma reviravolta incomum nesta árvore genealógica. Acredita-se que os peixes-boi evoluíram de um mamífero terrestre e se mudaram para o mar, o oposto da história usual da evolução, que fala de animais deixando a água pela terra. Agora, milhões de anos depois, os peixes-boi se adaptaram à vida no mar. Ao contrário dos macacos e flamingos, no momento em que este peixe-boi recém-nascido respira pela primeira vez, o seu pai terá ido embora há muito tempo. Mamãe será seu único arrimo nos primeiros anos cruciais da vida deste bebê vulnerável. O jovem peixe-boi fica perto de sua mãe em todos os momentos. Enquanto os adultos normalmente nadam em fila única, o filhote sempre viajará paralelo à sua mãe.
Ficar perto significa que a mãe e o filhote podem ficar em constante comunicação. Os peixes-boi são criaturas relativamente tranquilas, mas eles podem emitir uma ampla gama de sons. Mãe e filhotes são especialmente falantes. O filhote grita quando está com fome ou fica separado. Essa dependência continuará por até 2 anos. Durante este tempo, a mãe peixe-boi servirá como professora. O jovem peixe-boi é um estudante atento, e ele precisa ser. Há muito a aprender sobre rotas de migração, áreas de descanso e, especialmente, como encontrar comida. Estes mamíferos são herbívoros e comem uma variedade de plantas. A mãe peixe-boi vai comer 15% do seu peso corporal todos os dias. O recém-nascido deve aprender a encontrar comida suficiente por conta própria se ele conseguir passar do 2º aniversário. E forragear por comida empurra o jovem peixe-boi além das vias navegáveis da Flórida e no caminho do perigo em potencial. Colocar comida na mesa é uma parte fundamental de qualquer vida familiar. Depois que os bebês forem desmamados, eles têm que aprender a forragear por conta própria. Um jovem macaco de Gibraltar assume a sua liderança dos supervisores mais velhos da tropa, procurando nas encostas do rochedo de Gibraltar uma refeição. A dieta da maioria dos macacos consiste de uma mistura de plantas e insetos, como caracóis, vermes e aranhas. Os macacos de Gibraltar têm uma vantagem sobre seus parentes africanos e asiáticos. Eles são uma atração turística popular. E apesar das regras contra a alimentação, eles conseguem e geralmente aceitam a sua justa parte em doações. A alimentação manual geralmente encoraja bons macacos a se comportar mal. Autoridades locais tomaram medidas para controlar a alimentação. Eles oferecem grãos de cevada e legumes cortados para manter os macacos felizes e ocupados. É uma alternativa mais saudável para as sobras humanas que podem causar cáries e doenças. Mas é uma solução menos do que ideal para um problema sério. Qualquer mão amiga de humanos coloca os macacos em risco. No rochedo de Gibraltar, predadores naturais como cães e pássaros são escassos. Carros e caminhões, no entanto, não são. Um sentinela observa de cima como outros membros da tropa buscam comida. De repente, ele parece agitado, arranhando e se movendo esporadicamente. Ele sente o perigo e chama o resto da tropa. É um chamado muito específico. O tom e o volume variam de acordo com o chamador e quem ele está chamando. Macacos de Gibraltar entendem as diferenças entre os chamados de membros da sua própria tropa e daqueles em outros grupos. Eles até têm chamados diferentes para diferentes ameaças. É uma habilidade essencial para a sociedade sobreviver.
Graças ao sinal de alerta, a festa em busca de comida pode sair do caminho do perigo. Quando o sol se põe sobre o Mediterrâneo, os macacos de Gibraltar procuram por abrigos nas árvores ao longo das encostas do rochedo de Gibraltar. Os macacos jovens agora estão seguros e protegidos na companhia da tropa. Para aliviar o estresse de um dia dramático, eles relaxam se higienizando. Embora às vezes isso resulte em um lanche, a principal função da higienização parece ser para acalmar os nervos. Cientistas acreditam que é o higienizador e não higienizado quem mais se beneficia. E nos últimos meses, machos adultos desempenham um papel de liderança na garantia de que os jovens tenham a chance de relaxar. Em apenas mais alguns anos, quando eles chegam aos 4 ou 5 anos, os jovens estarão prontos para começar sua própria família. E eles também terão que ajudar os seus bebês a percorrer as ruas de Gibraltar. Nos últimos 6 séculos, macacos e humanos conseguiram viver juntos nesses quarteirões apertados. Ambos devem seguir as regras do rochedo se eles quiserem continuar a coexistir pelos próximos séculos. Não são apenas mamíferos como macacos e peixe-boi que fornecem leite para seus recém-nascidos. Quando os jovens flamingos nascem, mãe e pai produzem um alimento líquido em uma bolsa na garganta chamada de papo. Eles regurgitam esse leite de flamingo para o jovem. É também de cor vermelha. Enquanto o bebê é cinza ou branco no nascimento, o pigmento do leite do flamingo vai deixar o bebê rosa depois de 1 ano ou mais. Então, ele estará sozinho. Uma vez que o bico do jovem flamingo é desenvolvido, ele deve aprender como usá-lo. O bico de um flamingo é feito sob medida para o trabalho de filtrar comida. O topo parece uma colher invertida. Dentro há uma franja com centenas de hastes, semelhantes a certas baleias como a jubarte. Elas funcionam como um filtro ou peneira. Em águas rasas, eles usam suas pernas longas como varas de mexer, agitando o sedimento no fundo. O flamingo faminto afunda sua cabeça para baixo, tomando um bocado de água carregada de insetos, pequenos crustáceos e algas. Em seguida, bombeia sua língua musculosa como um pistão para conduzir a água através do filtro. Algas e mariscos agora formam o leite vermelho, fornecendo o beta-caroteno, que mantém as penas do flamingo rosa. Enquanto os filhotes crescem, cresce também o seu apetite. Flamingos gastam cerca de 1/3 do seu tempo se alimentando. A maioria come durante a noite. Mas os flamingos reprodutores também comem durante o dia. Produzir leite para seus filhotes deixa ambos os pais bastante pálidos. Eles perderam muito de sua bela plumagem rosa e devem comer porções extras de moluscos para retornar à sua antiga glória.
Com bebês crescendo e pais famintos, a demanda por fontes de alimento aumenta aqui em Bonaire. E não há o suficiente para alimentar os milhares de bicos. Tanto a mudança climática quanto o avanço do desenvolvimento estão colocando uma pressão sobre as zonas úmidas que os flamingos dependem para se alimentar. E quando a comida é escassa, aves famintas ficam agitadas. Embora eles possam ter uma reputação de criaturas pacíficas e gentis, quando se trata de comida, essas aves não têm medo de lutar. Começa com uma demonstração de força. Eles expandem sua plumagem e abrem suas asas, cada competidor tentando mostrar que ele ou ela é o maior e o mais forte. Se uma briga real começar, é chamada de esgrima de bicos. Uma competição acirrada de pescoços e batidas de bicos. Finalmente, uma ave se cansa e vai embora. Mas a diminuição de recursos não diminui o seu apetite. Todo mundo tem que comer. Como resultado, todos os dias, centenas saem da ilha para as águas costeiras da vizinha Venezuela, em busca de mais comida. Os flamingos podem não parecer que foram feitos para voar. Suas pernas são mais longas do que seus corpos. E seus pescoços são tão longos que eles precisam de 19 ossos como apoio. Mas eles são, na verdade, voadores especialistas e frequentes. Eles precisam de uma decolagem concorrida para levantar seus longos corpos magros no ar e devem continuamente bater suas asas. Quando acabam de decolar, flamingos adultos podem voar até 65 km por hora. Eles precisam da velocidade. É uma viagem diária de ida e volta, 80 km de Bonaire, até o continente e vice-versa. Quando os jovens chegam aos 2 meses e meio de idade, eles também são capazes de voar. Mas eles estão viajando em um itinerário diferente. Eles vão ficar no continente por 4 a 5 anos, até que atinjam a maturidade sexual. Só então eles retornarão para os criadouros de Bonaire, com a esperança de que ainda haja recursos suficientes para que eles continuem o ciclo da vida do seu império. Os peixes-boi passam aproximadamente metade do seu dia dormindo embaixo d'água. Eles gastam o restante de seu tempo principalmente comendo. Um peixe-boi adulto pode consumir mais de 100 quilos de plantas. Isso significa que a mãe está mastigando uma refeição por até 7 horas todos os dias. Agora ela deve ensinar seu filhote a usar as nadadeiras para andar ao longo do fundo e cavar procurando plantas e raízes no fundo do mar. Quando ela encontra uma planta, ela usa suas nadadeiras para colher a vegetação em direção aos seus lábios. Os lábios de um peixe-boi estão divididos ao meio. Os lados esquerdo e direito podem se mover independentemente e têm 7 músculos. Eles funcionam muito como a tromba de seu parente distante, o elefante. Eles são chamados de lábios preenseis. Eles trabalham para frente e para trás, de uma forma que os ajuda a pastar na grama do mar e com grandes plantas frondosas. O peixe-boi não tem dentes na frente.
Atrás dos lábios, no céu da boca, estão almofadas densas e rígidas como molares, usadas para rasgar e moer plantas. Na ilha de Sanibel, pode parecer que os peixes-boi vivem uma vida tropical de lazer, relaxando e se alimentando nas águas mornas e rasas. Mas esta imagem está errada. Golpes de barcos matam uma média de quase 100 animais todos os anos. A poluição da água e o aumento da temperatura do mar também causa a maré vermelha. Grandes concentrações de algas tóxicas que matam centenas de peixes-boi por ano. Leva 5 anos para as mulheres e 8 para os homens atingirem a maturidade sexual. Peixes-bois que não duram muito não têm chance de se reproduzir. Esforços de conservação estão ajudando a proteger estas criaturas dóceis e míticas. Mas, por agora, a mãe peixe-boi deve confiar que seu recém-nascido está bem equipado para sobreviver na natureza. E que vai viver o suficiente para começar sua própria família. Do sul da Europa às ilhas do Caribe e às águas quentes da Flórida. A sobrevivência de cada uma dessas espécies depende da preservação da sua linhagem. Macacos, flamingos e peixes-boi todos enfrentam ameaças iminentes nas mãos de uma população humana em expansão. Seja trabalhando juntos ou forçados a seguirem sozinhos, a vida familiar é fundamental para garantir que a próxima geração possa se adaptar a um ambiente em mudança e continuar o legado desses impérios animais. Na foz do rio Mississippi, os últimos sobreviventes de uma rara raça de cervos lutam por um futuro. Nos rios da Grã-Bretanha, o bando de aves da rainha da Inglaterra recebe o tratamento real. E tartarugas de túneis cavam fundo enquanto competem por imóveis no sul da Flórida. Através da história, milhares de espécies enfrentarão a extinção. Algumas chegaram próximas e conseguirão voltar. Para outros, o caminho para a recuperação está apenas começando. Dentro dos diferentes nichos do reino animal, membros de uma única espécie se reúnem em massa. E um bando, rebanho ou tropa reinam supremos. Esses são os melhores do mundo. Impérios animais. Reconstruindo um império. É o começo de outro longo e quente verão no coração do sul dos Estados Unidos. Este é o grande delta do rio Mississippi. O ponto mais meridional da linha que uma vez definiu a fronteira ocidental americana. Vastos mangues e pântanos formados pelo delta sustentam uma rica variedade de vida selvagem. Incluindo uma das espécies mais raras do mundo, conhecida como cervo do Padre David. Esses mamíferos ruminantes vivem em grandes rebanhos e passam seu tempo pastando nas gramas e nas plantas aquáticas das terras úmidas do delta.
Essa espécie em particular é conhecida em partes por suas características de se misturar. Sua cabeça é longa e delgada como a de um cavalo. Possui patas grandes e disseminadas, como um boi ou vaca, permitindo que ele ande no chão macio. Seu rabo e corpo são semelhantes aos de um burro. E claro, tem chifres. Embora sejam diferentes da maioria dos cervos, eles parecem estar virados para trás. Mas não são apenas os chifres que tornam essa espécie diferente. Atualmente, o cervo do Padre David vive apenas em cativeiro. Os cervos neste rebanho são refugiados, trazidos aqui para a Louisiana ser um dos alicerces na reconstrução de um império animal à beira da extinção. Evidências sugerem que essas espécies percorreram uma vez toda a China central e oriental. De acordo com o mito chinês, mais de 3.000 anos atrás, um cavalo, um burro, um boi e um cervo prometeram buscar justiça contra o tirano rei Zhou. Eles se transformaram em um animal que combinava suas forças. Os chineses chamavam de Milu, ou Zepuxian, o que significa nenhum dos quatro. O famoso herói popular chinês Jiang Ziya então levou essa estranha nova criatura para a batalha e conquistou a vitória sobre o implacável rei. Tendo cumprido seu voto, o Milu se estabeleceu no baixo rio Yangtze e se tornou um símbolo de boa sorte. Nos séculos que se seguiram, imperadores chineses acreditavam que comer esse animal extraordinário traria a vida eterna. No final do século XIX, a caça cobrou seu preço. O Milu tinha sido abatido até quase a extinção. O único rebanho remanescente vivia no Jardim Real da China, propriedade do imperador. Em 1866, o naturalista francês Padre Armand David ouviu falar sobre o cervo raro e misterioso. Ele teve que vê-los por si mesmo. Ele convenceu o imperador a enviar alguns cervos de volta para a Europa, onde os cientistas deram um nome para a espécie Cervo do Pere, que significa Padre David. O imperador também concordou em enviar alguns cervos vivos para serem exibidos nos zoológicos da Europa. Embora os números fossem baixos, a espécie parecia destinada a sobreviver nesses ambientes de cativeiro. Então, a tragédia aconteceu. Em 1895, uma inundação destruiu as muralhas do Jardim Imperial da China. A maioria dos cervos escapou. Camponeses famintos mataram e comeram os milus fugitivos. Apenas 5 anos depois, durante a Guerra dos Boxers, soldados ocuparam o palácio e mataram os poucos servos que restaram. O império do Milu havia acabado. Ou não? Ainda havia os poucos servos restantes que tinham sido enviados para a Europa. Para os servos do Padre David sobreviver, a espécie dependia de apenas 6 indivíduos cujos genes forneceriam os blocos de construção para um novo império longe de sua terra natal.
Como a maior das dinastias chinesas, o Império Britânico uma vez governou muito além das fronteiras da nação. No auge de seu poder, dominou mais de um quarto do globo e um quinto da população mundial. Palácios expansivos, grandes mansões imponentes e jardins exuberantes existem hoje como um símbolo da realeza britânica. Parte desse simbolismo há um animal com um império próprio: o cisne branco. Dados recentes sugerem que 500 mil de cisnes branco vivem por toda a sua extensão nativa da Europa Ocidental até a Ásia Ocidental. Há pelo menos 22 mil só no Reino Unido. O cisne branco é uma das 6 espécies de cisnes. Como a maioria, são predominantemente brancos, mas podem ser identificados pelo revestimento laranja e a distinta e grande saliência do seu bico. Não é tecnicamente mudo. Um cisne vai chiar e grunhir. Mas sua traqueia é um simples tubo reto que vai diretamente para os pulmões, em vez da traqueia sinuosa que produz a característica barulhenta do ronque dos cisnes trombeteiros. Isso o torna muito menos vocal do que o seu parente mais próximo. A imagem dessa criatura deixou uma impressão ao longo da história. De desenhos de cavernas a balés russos, lendas arturianas ao patinho feio, essas aves elegantes possuem características proeminentes em uma variedade de culturas. Aristóteles, Platão e Sócrates, todos escreveram que um cisne canta quando a morte se aproxima, dando origem à ideia do canto do cisne, ou a performance final. Mas ser um símbolo de status vem com uma desvantagem. O cisne branco está entre as maiores aves aquáticas do planeta. Seu tamanho e estatura da realeza o tornou em um prato popular principal dos banquetes das mesas da Europa medieval. Começando no século XIII, cisnes brancos foram considerados uma fonte alimentar valiosa. Nos próximos 600 anos, proprietários de terras e homens nobres o capturaram e caçaram em todo o continente. No final do século XIX, a espécie foi quase erradicada na natureza. O cisne branco da realeza estava à beira da extinção. Para este império evitar um último canto do próprio cisne, seria necessária uma aliança com ninguém menos que Vossa Majestade, a Rainha da Inglaterra. Quase 7.000 quilômetros a oeste do outro lado do Atlântico, a Flórida já esteve no fundo de um mar raso. Há mais de centenas de milhares de anos, os rios transportaram para cá os resíduos da erosão das montanhas do Apalache. Eventualmente, os níveis de água caíram e o fundo do oceano ficou exposto, deixando uma camada espessa de areia em torno do que é agora Nápoles, na Flórida.
É essa areia que faz um lar perfeito para um dos escavadores especializados da natureza. A tartaruga do deserto. Gopheros polyphemus é a única tartaruga norte-americana nativa das áreas a leste do rio Mississippi. Seu império se expande pelo sudeste dos Estados Unidos. Aqui na Flórida, elas podem ser encontradas em todos os condados. Tartarugas do deserto habitam planaltos com um profundo solo arenoso bem drenado e condições como as de um deserto. Várias vezes por ano, esses especialistas em escavar constroem buracos de até 12 metros de comprimento e com 3 metros de profundidade. As tocas não são apenas o lar da tartaruga, mas também são usadas por mais de 350 outras espécies. Cobras, sapos, corujas e grilos. Todas alugam o espaço do buraco para alimentação, reprodução e proteção. Algumas moram ao lado das tartarugas. Outros ocupam tocas abandonadas. Tanto a tartaruga do deserto quanto seus coabitantes dependem das tocas para a sobrevivência. Isso faz da tartaruga do deserto uma espécie-chave, crucial para manter a estrutura do seu ecossistema. Mas esse ecossistema está cercado. 60 milhões de anos atrás, 23 espécies de tartaruga viviam na América do Norte. Então veio o Acordo Europeu. A perda de habitat começou a pesar para as tartarugas. Durante a Depressão, elas eram até caçadas para serem comidas. Nos anos que se seguiram, o desenvolvimento em um sul da Flórida de rápido crescimento transformou o território das tartarugas em hotéis e habitação. Moradores e turistas foram atraídos para o mesmo solo arenoso que as tartarugas do deserto usam para escavar. Só entre 1990 e 2000, a população humana no sudeste dos Estados Unidos subiu 20%. Até então, a população da tartaruga do deserto caiu para 20% do seu recorde histórico. Em 2007, o Estado considerou a espécie ameaçada. Este império está precisando de reconstrução. Para reverter o declínio, a tartaruga do deserto precisa encontrar uma forma de defender o seu território encolhido. Para o rebanho de Louisiana do servo do padre David, foi uma longa jornada, ao longo de muitos quilômetros e muitas décadas, para o seu lar adotivo. No início dos anos 1900, a última população de servos da China foi morta. E nenhum único membro da espécie foi deixado em estado selvagem em qualquer parte do mundo. A mais de 8.000 quilômetros de distância, na Inglaterra, o 11º Duque de Belfort recebeu a informação da extinção do animal em sua terra natal. O Duque rastreou os poucos que permaneceram em zoológicos europeus e os trouxe sob sua proteção para o seu parque de servos na abadia de Holborn, fora de Londres. Esse se tornou o único lar de uma criação de rebanhos do servo do padre David no mundo. Ao longo dos anos, o servo reproduziu e o rebanho de Holborn cresceu.
E logo havia servos do padre David suficientes para dispersá-los para outros zoológicos e santuários da vida selvagem ao redor do mundo, como o Centro Global de Vida Selvagem no norte de Nova Orleans, em Louisiana. Reconstruir um império começa com o habitat certo. Os servos do padre David são animais sociais. Eles ficam juntos em grandes rebanhos e preferem pradarias baixas e canaviais, como pântanos costeiros e planícies aluviais. Eles passam horas por dia se refrescando em águas rasas. E eles têm o hábito misterioso de enfiar a cabeça na água e cavar na lama do pântano, decorando seus chifres. Os cientistas estão confusos com esse comportamento incomum. Mas o que se sabe é que esses chifres desempenham um papel fundamental durante o ritual de acasalamento conhecido como o cio. Em junho, cerca de 2 meses antes do período de reprodução, machos se alimentam intensamente para aumentar sua força. Eles comem grama, juncos e arbustos encontrados em e ao redor das zonas úmidas. Ao mesmo tempo, as fêmeas se separam do rebanho maior e formam pequenos haréns de acasalamento. No começo do cio, o servo vai esfregar seus chifres em árvores ou arbustos. Uma vez acreditava-se que isso era para preparar os chifres para lutar. Mas estudos recentes sugerem que é para marcar o seu território. Eles esfregam seu cheiro para demonstrar para outros servos e corças que eles estão prontos para acasalar. Quando um servo está pronto, ele se aproxima de um dos grupos de fêmeas. Mas ele não é o único solteiro elegível. Ele precisa estabelecer o domínio pela força. O servo usa seus chifres para bater cabeças com seu adversário. Ele também vai morder e até levantar as pernas traseiras e boxear. Quando a luta acabar, o vencedor reivindica o direito de acasalar com o harém. Para aumentar suas chances de reprodução, ele monta o máximo possível na maioria das corças. Nos próximos 2 meses, o foco do servo é inteiramente do acasalamento. Ele nem mesmo se alimenta e perde peso rapidamente. Mas ele não terminou de lutar. Ele deve continuar a defender seu harém de outros machos. Em novembro, o cio está completo. O servo deixa o harém, começa a se alimentar de novo e rapidamente recupera seu peso. Ele também lança seus chifres de verão. Diferentemente da maioria dos outros servos, um segundo conjunto às vezes cresce nos meses de inverno e cai algumas semanas depois. Os cientistas acreditam que esse segundo suporte só é possível devido à quantidade de alimentação suplementar que os servos conseguem no cativeiro. Enquanto isso, as fêmeas grávidas voltam a comer pasto nas gramas, alimentando os filhotes que agora elas carregam. A reprodução dentro dos limites do parque tem os seus riscos. Um agrupamento genético e a disseminação de doença pode dizimar uma população em cativeiro.
Mas o servo do padre David não tem escolha. A sobrevivência dessa espécie depende de uma nova geração nascida em cativeiro. Em alguns momentos do século XIII, cisnes brancos se tornaram tão populares no banquete das mesas dos nobres britânicos que a monarquia se interessou. Muitas aves estavam desaparecendo da natureza. Um decreto real foi enviado. Os donos de cisne eram agora obrigados a marcar a propriedade cheia de plumas deles. Muito parecido com a marca de gado, os proprietários de cisnes foram obrigados a marcar suas aves com cortes como assinaturas em seus bicos. Para conservar a população, quaisquer aves não identificadas se tornaram propriedade do monarca no comando e não poderiam ser caçadas ou capturadas. Cisnes ganharam o título de pássaro real. Muitos acreditam que, se não fosse por essa lei, cisnes seriam extintos na Grã-Bretanha. 800 anos depois, a ave real estava prosperando. Em todo o país, cisnes agora florescem em seu habitat preferido: lagos, estuários e riachos. Mesmo em áreas urbanas, eles prosperam nos lagos rasos e rios de fluxo lento, de parques e jardins. A maioria dos cisnes brancos da Grã-Bretanha ficam no mesmo território durante todo o ano. No inverno, eles se juntam a outros cisnes brancos migrantes que vêm mais do norte, procurando águas mais quentes. Esses calmos ambientes de água fornecem aos cisnes brancos um buffet venerável de tudo que você consegue comer. Eles usam seus longos pescoços para mergulhar sob a superfície e pegam moluscos que se agarram à vegetação. Eles também comem plantas, insetos e caracóis pequenos, peixes, sapos e vermes. E eles também pastam em campos com grama. Eles vão comer quase tudo para sobreviver. Com uma ampla oferta de comida, os cisnes voltam sua atenção para a reprodução. As aves machos e fêmeas, conhecidas como cob e pen, vão tentar acasalar por toda a vida. No entanto, se um ou outro morre, uma ave adulta vai procurar outro parceiro. Após o acasalamento, o par trabalha em conjunto para construir um ninho. É um monte enorme de gramíneas secas e plantas e paus sortidos. O macho fornece os materiais para o ninho. A fêmea constrói. Na natureza, eles constroem perto da beira da água. Do final de abril ao início de maio, ela vai colocar até 7 ovos em uma única ninhada. Ambos os pais participarão da incubação deles. No próximo mês, eles vão vigiar a ninhada que ainda não nasceu, com a esperança de que elas sobrevivam o suficiente para ajudar a preservar a linhagem no que é agora um império próspero.
Encontrar habitat adequado suficiente é crucial para a sobrevivência de qualquer espécie, especialmente aqueles que precisam reconstruir sua população. As tartarugas do deserto do sudoeste da Flórida têm uma forte preferência quando se trata de escolher um lar. O habitat deve ter solo arenoso para escavação. E também deve ter muitas plantas alimentícias e áreas ensolaradas abertas para nidificação e relaxamento. Bosques abertos de dosséis, como florestas de pinheiros de folha longa, são ideais. Mas a Flórida perdeu tudo, menos cerca de 4% de seus pinhais, no último quarto de século, para o desenvolvimento. Simplificando, a restauração desta espécie-chave requer uma mão amiga. Em resposta, a partir da década de 1970, ambientalistas começaram a lutar para proteger a tartaruga do deserto. Leis estaduais foram introduzidas proibindo a caça e a perturbação das tartarugas em estado selvagem. E santuários foram construídos para fornecer refúgios seguros. Aqui, no Christopher Smith Preserve, perto de Nápoles, 70 tartarugas do deserto fazem seu lar em 7 acres de matagal. A conservação do sudoeste da Flórida protege e mantém o habitat. Ainda assim, conseguir um lar é um prêmio. E quando o espaço é limitado, batalhas territoriais são inevitáveis. Esses répteis têm uma reputação de serem lentos e dóceis. Mas quando se trata de defender sua casa, uma tartaruga pode ser feroz. Um teste de força e poder resulta em uma tartaruga tentando virar a outra. Se for bem-sucedido, o perdedor recebe uma sentença de morte. Uma tartaruga de costas é uma tartaruga morta. Não tem como reverter. Felizmente, este conflito é resolvido sem baixas. O perdedor recua, em busca de outro lugar para começar um lar. Uma vez que o território é estabelecido, tartarugas do deserto passam a maior parte do tempo escavando na areia, às vezes cavando vários metros de profundidade em um único dia. Elas têm pernas dianteiras como pás que ajudam a cavar. E as patas traseiras são fortes e resistentes. Cada toca tem uma única abertura. Elas são fáceis de detectar na paisagem, por causa do monte característico de areia solta na entrada, conhecido como uma placa. A largura da toca é aproximadamente igual ao comprimento da tartaruga. Desta forma, a tartaruga é capaz de se virar dentro do buraco. Consequentemente, você pode muito bem dizer o tamanho e a idade da tartaruga baseados na largura de sua toca. A toca é um refúgio ideal, um lugar para o seu ocupante se esconder dos predadores. Ela também permanece a uma temperatura bastante constante e úmida o ano todo, oferecendo uma fuga de temperaturas extremas, da seca e de incêndios. Há outra razão para uma floresta aberta de dossel ser crucial para a tartaruga do deserto. É um local ideal para sua comida preferida. Se alimenta principalmente das folhas, hastes e flores de gramíneas de crescimento lento. Cacto, mamão, bagas e outras frutas. Tudo que requer luz solar abundante para crescer.
A tartaruga não tem dentes, mas usa o bico afiado para arrancar a folhagem. Em seguida, puxa a comida para a boca com a língua. A partir dessas plantas herbáceas, a tartaruga recebe os nutrientes de que precisa para um dia ocupado de escavação. Ela também recebe a maior parte da sua água desses alimentos. Raramente precisa encontrar uma bebida. Toda aquela vegetação é difícil de digerir. Então, ela depende de vermes e bactérias nos intestinos para quebrar as plantas. Ela ajuda a espalhar as sementes dessas plantas com seus excrementos, agindo como uma espécie de jardineiro que suporta um novo crescimento em todo o habitat. Este processo de dieta é outra razão pela qual a tartaruga do deserto é uma parte tão importante do ecossistema. Começando no início da primavera, é hora de se reproduzir. Durante os meses de maio e junho, as fêmeas colocam uma ninhada de 3 a 15 ovos, ou em um monte de areia na frente da toca, ou em um lugar ensolarado nas proximidades. Os ovos precisam de calor para incubar. Mas estar ao ar livre representa um risco. Ovos de tartaruga são o lanche favorito para guaxinins, raposas e cobras. Chocar um ninho completo é raro. Com predadores famintos à espreita, uma tartaruga fêmea terá sorte de produzir uma ninhada de sucesso uma vez a cada 10 anos. É outro desafio para o futuro desta espécie. Nos próximos 3 meses, a ninhada estará especialmente vulnerável. E a próxima geração de tartarugas precisa sobreviver, se este império quiser ter uma chance para continuar a se reconstruir. De volta ao sul de Louisiana, 9 meses se passaram no Centro Global de Vida Selvagem. E esta fêmea de servo do Padre David deu à luz uma fêmea cervata saudável. Agora, o futuro do Império está nas mãos da recém-nascida. Várias tias vigiam a cervata, também conhecida como bezerro, em um grupo chamado de creche. Como a maioria das espécies de cervos, a jovem corça pode ser identificada pelo seu pelo manchado. Embora pouco se saiba sobre a vida da espécie na natureza, as manchas são provavelmente uma lembrança de seus dias nos pântanos da China, que serviam como camuflagem contra predadores como tigres. Aqui, enquanto o rebanho vive entre outros animais no centro de vida selvagem, ela está protegida de forma segura contra ameaças potenciais. A corça tem uma boa chance de uma vida longa e saudável. E com cerca de 2 anos de idade, ela vai atingir a maturidade sexual e ser elegível para começar a própria família. Apesar do gargalo genético do rebanho no cativeiro, distúrbios causados por endogamia têm sido raros. A população mundial de servos do Padre David cresceu. Então, finalmente, em 1986, foi decidida a reintrodução das espécies na sua terra natal. 22 servos foram levados de Woburn Abbey, na Inglaterra, para Pequim, China, onde eles foram libertados em um santuário da vida selvagem, na área do antigo Parque Imperial.
o mesmo lugar onde eles foram descobertos mais de 120 anos antes. A transição foi bem sucedida e o rebanho se expandiu. Para lidar com os mais novos habitantes, reservas adicionais foram criadas em outras partes vizinhas da China. Mas havia mais um passo para a reconstrução deste império: o seu retorno à natureza. Em uma coincidência apropriada, uma enchente em 1998 permitiu que um punhado de servos escapasse de uma reserva ao sul de Pequim. Eles atravessaram o rio Yangtze para se estabelecer em pântanos adjacentes, onde hoje permanecem na natureza. A falta de diversidade genética ainda permanece como uma preocupação de longo prazo. Recentemente, mais 16 servos foram libertados para se juntar àqueles em estado selvagem em Hubei, com a esperança de que as novas adições irão impulsionar a população. Existem agora cerca de 3.000 servos do Padre David na China. Enquanto o rebanho selvagem está crescendo, a maioria permanece em santuários protegidos. O cativeiro os ajudou a voltar da beira da extinção. Mas cabe a esses rebanhos selvagens provarem que essas espécies podem sobreviver novamente sozinhos. De volta ao Reino Unido, faz pouco mais de um mês que os ovos do cisne branco eclodiram. Cisnes jovens ou os filhotes vêm em duas cores, cinza e branco. Os brancos são conhecidos como poloneses. Os filhotes cinzas são chamados de realezas. Eventualmente, ficam em uma cor cinza amarronzada e em seguida brancos. Os filhotes de cisne ficam com seus pais durante 4 ou 5 meses, às vezes andando nas costas de seus pais através da calma água. Esses filhotes são especialmente vulneráveis. Eles precisam de ajuda para buscar alimentos e não podem voar até os 4 meses de idade, o que os torna particularmente atraentes para os predadores. Então, os pais cisnes estão muito atentos. No outono, a plumagem dos filhotes é predominantemente branca e está na hora desses jovens cisnes se defenderem sozinhos. Em cerca de 2 anos, essas aves jovens começarão a se reproduzir. Hoje, cisnes brancos estão prosperando. Na verdade, na América do Norte, onde eles foram introduzidos no final de 1800, eles eram tão numerosos e potencialmente prejudiciais aos seus adotados habitats que foram abatidos em alguns estados. Aqui na Grã-Bretanha, mesmo com seus números saudáveis, eles permanecem protegidos. Mas eles ainda são ilegalmente caçados. E a poluição da água é uma ameaça constante. Por enquanto, as autoridades continuarão a monitorar cisnes brancos da Grã-Bretanha, para garantir que o desaparecimento da ave da realeza nunca se repita. Enquanto a população de cisnes da Grã-Bretanha se recuperou com sucesso e os servos do Padre David estão no caminho, as tartarugas do deserto da Flórida continuam com dificuldades.
o futuro da espécie está nas mãos dos poucos pares restantes de acasalamento. Para as tartarugas do deserto, o jogo de espera para novos filhotes é muito mais longo do que para cisnes. Ovos que escapam de predadores famintos eclodem em cerca de 90 dias. Demoram quase 3 vezes mais do que os ovos de cisne. O sexo de um filhote depende da temperatura do ninho. Quanto mais quente estiver a areia, há mais chances das novas tartarugas serem fêmeas. Uma vez incubadas, as jovens tartarugas do deserto podem compartilhar uma toca adulta ou cavar uma pequena toca para elas. É crucial que elas consigam cavar o mais rápido possível. Elas nascem com um casco mole e são vulneráveis a predadores como guaxinins, cobras, ursos negros e falcões, até que a casca endureça com cerca de 6 a 7 anos de idade. Tartarugas do deserto têm uma expectativa de vida relativamente longa. Elas podem viver mais de 60 anos. Elas se desenvolvem lentamente. Tartarugas fêmeas atingem a idade adulta entre os 10 e 15 anos de idade. Se uma tartaruga não chegar à idade de reprodução, não terá a chance de preservar sua linhagem e contribuir à população. Aquelas que sobrevivem ainda devem encontrar um lar e um parceiro. E elas não têm muitas opções. Em contraste com o cisne branco e o cervo do Padre David, a população de tartarugas do deserto continua em declínio. O desenvolvimento continua a pressionar o habitat da tartaruga. Em média, 1.000 novos moradores humanos se mudam para a Flórida a cada semana. A Comissão de Conservação de Peixes e Animais Selvagens da Flórida demanda que os desenvolvedores movam as tartarugas. Mas a realocação traz a sua própria quantidade de problemas. Mover indivíduos doentes para novas colônias pode, sem querer, ajudar a espalhar doenças. O apego às suas tocas também significa que muitas tentarão encontrar o caminho de volta para casa, depois de serem movidas. Outras procuram por um novo habitat, muitas vezes atraídas para os amplos gramados ao lado de estradas movimentadas. Como resultado, atropelamentos na estrada são uma das principais causas de morte das tartarugas da Flórida. E assim, a população de tartarugas do deserto depende cada vez mais dos santuários, como Conservancy of Southwest Florida. Cercas continuam em volta das tartarugas para proteger das ruas movimentadas nas proximidades. A equipe ajuda a resgatar e cuidar daquelas que podem estar doentes ou feridas. E junto com outros grupos de conservação, eles estão fazendo o melhor para dar a esses répteis raros uma chance de sobreviver, trabalhando para acabar com o declínio deste império animal. Poucas espécies encararam a extinção tão próxima e viveram para contar história. O cervo do Padre David e o cisne branco podem afirmar isso. Eles são os sobreviventes do reino selvagem. Para a tartaruga do deserto do sul dos Estados Unidos, a luta continua. Ameaças surgem para as 3 espécies. O processo de reconstrução está em andamento. Eles devem continuar a lutar pela sua própria existência, se quiserem ter um futuro para os seus e para os seus impérios animais.